bem, gente? Sejam todos bem-vindos à nossa live Empodera Vida de Confeiteira. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o nosso cardápio. Quem é confeiteira precisa ter um cardápio eficiente e vendável. O que é um cardápio eficiente e vendável? É um cardápio enxuto, é um cardápio bem elaborado, com preços justos. Então, o que nós vamos estar falando hoje de coisas importantes do cardápio? Primeira coisa que vocês precisam saber antes de elaborar o cardápio de vocês: quem é o seu público-alvo? Qual o poder aquisitivo desse público? Por que isso é muito importante, gente? Hoje, na confeitaria, nós temos uma infinidade de sabores. E existem sabores que não agradam todo o paladar. Existem produtos que são caríssimos. Então, você precisa conhecer o seu público-alvo. Você vai falar para mim: Angélica, mas eu estou começando agora, eu não conheço o meu público-alvo. Normalmente, o seu público-alvo são as pessoas que moram na sua redondeza. São os seus familiares, são os seus amigos e os amigos dos seus amigos. Então, qual é o poder aquisitivo do seu público? Por que, gente, eu falo isso? Não é que você vai fazer acepção de pessoas, que você vai... hoje está muito na moda fazer discriminação. Não é isso. Mas você precisa conhecer o poder aquisitivo do seu público. Por quê? Se você monta um cardápio e você coloca no seu cardápio chocolates belga, né? Recheios com chocolates belga. Você coloca compotas de frutas vermelhas. Você coloca compotas de figo ao vinho. E o seu público-alvo tem um poder aquisitivo baixo. É praticamente certo de que você não vai vender o suficiente, ou você não vai ganhar dinheiro suficiente. Por quê? Porque o seu público-alvo, ele não tem o poder aquisitivo para pagar o custo desse produto. Se o seu público-alvo é de poder aquisitivo baixo, você precisa escolher um cardápio baseado no seu público-alvo. Se você tem um público-alvo de poder aquisitivo muito alto, ele provavelmente vai ter um paladar mais refinado. Então, você pode incluir esse tipo de produto. Gente, isso não é acepção de pessoas, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Porque a gente está falando aqui de quem está começando, de quem está montando o seu menu. E se você cria um cardápio com produtos muito caros e a faixa, o poder aquisitivo do seu futuro cliente é um bairro classe baixa, classe média baixa, eles não vão querer pagar o preço do seu produto. Eles até querem comer um produto de alta qualidade, mas eles não podem pagar, ou eles vão preferir não pagar. Isso não quer dizer que você não possa fazer um produto de qualidade. Pode sim, mas em vez de você usar um produto belga importado, você vai usar o nacional, que custa mais barato, que é de excelente qualidade. Então, quando você definir o seu público-alvo, você vai entender qual é o tipo de produto que você pode trabalhar. Eu falo por mim, tá? Eu não trabalho com chocolates belgas, por exemplo, que eu acho que eles encarecem o preço do meu produto. Eu trabalho com chocolate Nestlé, que é nacional. Eu trabalho com o Ghirardelli, que é nacional.
Então, isso não encarece o meu produto. São chocolates nobres, mas não são chocolates importados. Vocês estão entendendo aqui o que eu quero explicar? Bom, quando você definiu isso, você já sabe quais são os tipos de produto que você pretende usar. A segunda coisa que você tem que decidir qual é a sua assinatura. Gente, eu bato muito nessa tecla da sua assinatura. Por quê? Hoje nós temos uma gama muito grande de produtos na confeitaria. E você não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado. Porque você vai ter que ter um grande estoque e você não vai se tornar eficiente numa coisa, né? Quando a gente escolhe a nossa assinatura, você se torna boa numa coisa. Aí depois você pode ir ampliando. Então, quando você escolhe a sua assinatura, você define qual vai ser a sua diretriz de trabalho. Você define com qual estilo de bolo você vai trabalhar. Isso quer dizer que tipo de massa que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com massas amanteigadas. Por quê? Que tipo de decoração você vai oferecer? Você vai trabalhar com chantilly, você vai trabalhar com buttercream, você vai trabalhar com pasta americana, ou você vai fazer bolos caseirinhos. Você tem que definir isso para montar o seu cardápio. Quais são os tipos de produto que você vai fazer? Você vai oferecer somente bolo? Você vai oferecer docinhos? Quais são os tipos de docinhos que você vai oferecer? Você vai fazer modelados? Você tem habilidade para fazer esse tipo de coisa? Tudo isso você tem que ir definindo antes de montar o seu cardápio. Bom, depois que eu escolhi a minha assinatura, que eu determinei os tipos de produtos que eu vou trabalhar, eu tenho que pensar nos bolos que eu vou fazer, os tamanhos. Quais são os tamanhos de bolo que eu vou oferecer? Gente, lembrando o seguinte, nós temos que partir da premissa que quem define o cardápio é você e não o seu cliente. Você define o cardápio. Então, você é que vai determinar quais são os tamanhos de bolo que você vai trabalhar. Por exemplo, você fala assim, eu vou trabalhar com bolos para 10 pessoas, ou o bolo de aro 15, o bolo de aro 20, o bolo de aro 30, vamos dizer. Mas a pessoa quer um bolo para 50 pessoas. Como você vai fazer? Você pode oferecer duas opções para ela. Você pode oferecer 2 bolos. Você pode oferecer um bolo mais alto para poder dar um número de pessoas. Mas eu aconselho você a ter tamanhos coringas, né? De acordo com a sua necessidade ou a sua capacidade de atender cliente. Por quê? Porque se você tiver um monte de tamanho, você tem que ter um monte de forma. E se você está começando agora, você não precisa disponibilizar dinheiro para comprar esse tipo de material. Deixa para comprar quando surgir a oportunidade. E eu vou falar para vocês, eu trabalhei eu tenho, vamos dizer, 21 anos nos Estados Unidos. Durante 19 anos eu trabalhei com bolo para 12, 20, 28, 40, 50, 70 e 100 pessoas. Eu trabalhei com 7 tamanhos. Hoje eu trabalho só com 5. Mas eu quero para 75, faz um bolo de 50 e um de 25. Eu tenho dado essa opção para o cliente. Eu não faço bolo maior do que 50 pessoas. Por quê? Porque eu tenho que ter forma maior, apesar de eu já ter, mas ocupa mais espaço na minha geladeira, porque fica desajeitado. Eu tenho que ter a bandeja para esse bolo, eu tenho que ter a caixa para esse bolo em estoque, porque eu não posso simplesmente sair comprar quando o cliente me pediu. Então, eu decidi que eu dei uma enxugada no meu menu quando eu mudei para cá, né, há 2 anos atrás. Eu enxuguei meu menu e é assim. E os clientes têm aceitado, mas eu queria para 60.
compra um de 50 e um de 10, ou compra 2 de 30, e o cliente aceita. Então, você escolhe peso ou pessoa. Eu não vendo bolo por peso. Por quê? Para vender bolo por peso, você primeiro tem que pesar na frente do cliente. Segundo, muitas vezes o seu bolo vai pesar ou mais ou menos, nunca o peso exato. A pessoa vai reclamar na hora de pagar se passou do peso e vai reclamar se não deu o peso. A minha assinatura é um bolo muito molhado e eu não acho justo eu cobrar por peso, porque a pessoa vai pagar pelo molhado, né? E aquilo lá é uma calda, então eu não acho justo por isso. Então eu prefiro vender por pessoa. Eu acho que é muito mais exato do que vender por peso, tá? Então, quando você fizer tudo isso, você vai conseguir montar o seu cardápio. Gente, cardápio é o pilar do seu negócio. O que é o pilar? É o que sustenta o seu negócio, né? É o que do seu cardápio é que vão sair as suas vendas. Então, isso aqui é muito importante, que a partir daqui é que você vai vender, tá? Então, você precisa ter realmente um cardápio muito bem elaborado, porque você tendo um cardápio elaborado, você tem controle do que você precisa ter no seu estoque, porque você vai ter controle do material que você vai precisar no seu menu, né? Do cardápio que você elaborou. Você já tem como fazer um esquema de tarefas, porque você tem um cardápio. Então, eu sei de muitas confeiteiras que hoje não tem um cardápio, que elas fazem aquilo que o cliente quer. Gente, isso é tiro no pé, se você faz isso. Bom, agora, quando você definiu tudo isso daqui, que você vai montar o seu cardápio, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. O que você vai fazer? Você vai ver todas as suas concorrentes ou companheiras de trabalho que são da sua região, que moram perto do seu bairro, que moram perto da sua casa, que moram na redondeza, né? Que você conheça que moram na redondeza. Veja se elas têm um website, se elas têm no Instagram. A maioria das pessoas tem um menu no Instagram. Se você mesmo não quiser pedir para a pessoa o menu dela, você pede para uma amiga ligar, pedir o menu. Gente, não é errado fazer isso. Muita gente acha que é errado. Mas não é errado. Isso é uma das coisas que mais se faz hoje em dia. Existem empresas que são especializadas nisso, que elas fazem esse tipo de pesquisa de mercado. Mas, claro, a gente está começando, a gente não vai contratar uma empresa, a gente vai lá e faz. Eu fiz isso. Quando eu abri a minha primeira bakery, no ano de 2010, eu e a minha sócia, na época, nós saímos e visitamos num raio de 10 quilômetros, não, até mais, 20 quilômetros, nós visitamos todas as confeitarias que tinham em Orlando. Nós entramos, nós nos apresentamos para as pessoas que estavam lá. Olá, tudo bem? Nós somos brasileiras, estamos abrindo uma confeitaria, nós viemos aqui provar o seu produto. E a gente comprava de tudo, sentava, provava, via os preços, anotava tudo. Nós visitamos acho que umas 7 ou 8. Então, isso é muito normal. Você pode se apresentar como você pode fazer anonimamente. Não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Por que você tem que fazer isso? Então, por que você precisa saber o cardápio das outras pessoas, né? Primeiro, você precisa saber qual é a faixa de preço que essas pessoas estão cobrando e quais são os tipos de produtos que elas estão usando. Baseado nisso, você já consegue descobrir
qual é o poder aquisitivo do seu público-alvo. Por quê? Porque você já vai ver quanto essas pessoas que estão há mais tempo do que você, ou menos tempo, pode ser que você já faça há mais tempo, mas nunca se organizou dessa maneira. Então, você vai descobrir qual é o valor que essas pessoas cobram e o que elas oferecem. Bom, quando você descobrir isso, deixa eu só ver, eu tenho meu cardápio, eu ofereço o que já tenho bastante prática e os que eu não procuro sempre aprender, mas nunca ofereço sem antes aprender. Isso é muito importante. Nunca oferecer alguma coisa que você nunca fez, que você não sabe o sabor, se você não sabe se vai dar certo, gente. Isso é uma coisa muito importante. Quando você descobrir isso, você vai buscar isso aqui, que se chama diferencial. Você vai ter que ter alguma coisa diferente dessas pessoas. Por exemplo, tá? Todo mundo tem bolo de brigadeiro no cardápio. Eu aposto, tá? Que todo mundo tem bolo de brigadeiro no cardápio. Eu aposto que todo mundo tem bolo de doce de leite no cardápio. Então, você tem que buscar um diferencial no seu cardápio. Você pode ter o brigadeiro, mas você pode fazer o seu brigadeiro com alguma coisa diferente. Com um crocante, com, sei lá, você tenha um diferencial. Esse diferencial pode ser, por exemplo, dependendo da região que você mora, pode ser a utilização de um chocolate belga, ou pode ser uma decoração diferente, o mesmo bolo, mas uma decoração diferente, tá? Eu participo de vários grupos aqui e a maior reclamação dos consumidores é que eles precisam mandar inbox para ter o preço. Quando você dificulta o acesso do seu cliente à informação completa, você impede a sua venda. Então, eu quero desmistificar isso, gente. Ponha preço. Por quê? Porque a pessoa, ou você não precisa pôr o preço de tudo. Nós vamos chegar aqui num ponto. Mas ponha preço, porque a pessoa já vai ver o preço e vai falar, opa, daquela ali eu posso comprar. Do que você acaba evitando o seu desgaste. Porque muitas vezes você só vai responder para aquela pessoa o preço. Então, se você bota nas suas redes sociais o seu bolo e bota o preço, a pessoa, olha, o bolo é bonito, a aparência é legal, o preço é razoável, eu já sei que eu vou encomendar. Agora, eu não entendo, eu juro para vocês que eu não entendo essa mania de vocês esconderem o preço. Por quê? Porque se você tem um cardápio, abre o cardápio. Aqui é muito comum você entrar nos sites dos restaurantes e está lá o preço de tudo. Se você entrar no meu website, está lá o meu menu com preço de tudo. Isso facilita a sua venda. E facilita também o desgaste de você ficar só recebendo mensagem para saber o preço. Já está lá. Vocês estão entendendo? Então, vamos dar prosseguimento. Outra coisa muito importante de você ter no seu cardápio são produtos sazonais. São produtos que você não vende o ano inteiro. Por exemplo, uma torta de nozes é uma torta que raramente, a não ser que alguém realmente goste muito de nozes, compre fora da época de Natal. Então, o que eu posso dizer para você? Principalmente no Brasil, nozes custa caro. O que eu faço? Eu tenho ele no meu menu o ano inteiro ou eu ponho só no final do ano? Por exemplo, as frutas vermelhas ou as frutas da época, coloca nos produtos sazonais. Então, tenham datas especiais para que você possa incluir esses produtos e não o ano inteiro. Porque custa caro? Então tá. Então, as pessoas gastam mais dinheiro quando? Elas gastam mais dinheiro principalmente na época de final de ano, que elas querem ter a melhor torta na mesa de sobremesa,
ou num casamento, alguma coisa assim. Então, qual é o mês de casamento no Brasil? Maio. Então, vamos escolher um recheio especial para a época de maio. Maio tem Dia das Mães, casamentos. Então, escolham produtos sazonais para que você não tenha. Então, e para que você também tenha novidades, tá? Escolha um produto para ser a sua especialidade. A sua especialidade, qual é o seu carro-chefe? Gente, carro-chefe e isca são duas coisas diferentes, tá? Carro-chefe é aquele produto que você faz melhor, o que é o mais gostoso. Aquele que você talvez mais venda. Então, assim, escolha um produto para que você seja conhecida por ele, tá? Então, antigamente, eu era conhecida pelo meu bolo de morango, alguns anos atrás. Depois que eu comecei a fazer a torta Marta Rocha, eu não sei quantas confeiteiras na cidade fazem a torta Marta Rocha, mas eu sei que eu sou uma das únicas a fazer a torta Marta Rocha. Então, quando as pessoas falam da torta Marta Rocha, elas falam assim, a Angélica faz a torta Marta Rocha. Tá? Então, esse carro-chefe, ele vai ser a sua especialidade e provavelmente vai ser o seu diferencial. Tá? Então, é importante você ter isso, é importante você se diferenciar das outras pessoas, é importante você fazer alguma coisa muito bem e que essa coisa que você faça muito bem seja o seu carro-chefe, tá? Tenha uma isca. Isso aqui é muito importante. Essa isca, que é o produto barato, é o produto talvez que você vai pôr o preço no seu Instagram, né? Você vai pôr o preço lá no seu Facebook. Você faz um bolo, vamos falar de bolo aqui. Você faz um bolo que ele tenha pouca decoração, mas que ele seja muito gostoso e que o material desse bolo não custe caro. E que você possa vender com um lucro menor. O seu produto ele tem 4 partes, né? 30% de material, 30% de mão de obra, 30% de gastos variáveis e fixos e 10% ao seu lucro. Então, nesse seu lucro, você pode diminuir para que você tenha esse produto aqui, esse produto barato, essa isca. Não é nas outras coisas, tá, gente? Você não vai diminuir a qualidade do seu produto, você não vai... Nada disso. O que você pode fazer? Você pode fazer um bolo menor, você pode fazer um bolo com menos recheio, você pode fazer um bolo sem ser gourmet, que não tenha tanto e que a preparação dele seja rápida. Por quê? Porque você também ganha na mão de obra, né? Você prepara assim, então é um bolo fácil, de fácil preparação. Você faz esse bolo como isca. O que vai acontecer? Olha, a maioria das vezes a pessoa vem para você por causa do bolo isca. Mas daí ela fala, mas dá para acrescentar morango? Dá, 5 a mais. Dá para fazer uma rosinha em cima? Dá, 5 a mais. Dá para fazer não sei o que? Dá, 5 a mais. Tenha sempre um preço para os opcionais, cobrar extra. É aqui que você vai ganhar dinheiro. Você chama o cliente aqui, mas aqui você ganha dinheiro. Muito bem. Então, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho um produto barato, um produto isca, que é o meu bolo de brigadeiro. Meu bolo de brigadeiro é o bolo que eu mais vendo, é o meu produto isca. Muitas pessoas vêm e compram. Eu vendo muito bolo de brigadeiro todo dia. Elas me procuram pelo bolo de brigadeiro, porque é barato. Aí elas conhecem o meu trabalho, elas conhecem o sabor do meu produto e elas voltam. Às vezes elas voltam só para comprar o bolo de brigadeiro, às vezes elas voltam para comprar outros produtos. Então, isso aqui é muito importante.
Muito, mas gente, é muito importante, tá? Então você vai definir o seu cardápio e vai escolher um produto barato, um produto isca. Bom, eu sou muito fã dessa frase: menos é mais. Menos é mais. Gente, quanto menos ingredientes você tiver, quanto menos opções no seu cardápio você tiver, mais você vai ganhar dinheiro. Mais fácil o seu trabalho vai ser. Muito bem, o que fazer? Vai lá, escolhe qual vai ser a sua isca. Escolhe o que vai ser a sua isca. A minha isca é o bolo de brigadeiro. Gente, quantas vezes na semana vocês já me viram postar produção do bolo de brigadeiro, produção do brigadeiro para pôr no bolo? É isso que vai ser isso que você vai mostrar. Então você vai lá, aí você coloca foto do bolo de brigadeiro e o valor desse bolo, tá? Eu tô dando só uma sugestão, porque eu acho que o bolo de brigadeiro, aliás, eu acho que o bolo de doce de leite é o mais fácil ainda de fazer, tá? Em termos de isca, o bolo de doce de leite é o mais fácil de fazer e o mais barato de se comercializar, porque o tempo de preparo dele é menor do que o do brigadeiro, se você contar o tempo que você tem que ficar mexendo o brigadeiro na panela. Bom, então vamos falar bolo de doce de leite. Então você faz lá o bolo de doce de leite, decora ele do jeito mais fácil que você achar, tira uma foto desse bolo e corta o bolo, posta a foto e coloca o preço. Por apenas tanto. Gente, esse por apenas dá comichão nas pessoas. Elas ficam assim, nossa, é muito barato. Por mais que não seja tão barato assim, por mais que você esteja vendendo por R$29 e o bolo de brigadeiro custe 30, tá? Só uma sugestão. Então, você coloca por apenas, aí você coloca por prazo limitado, apenas esse valor. Existem palavras-chave que você tem que usar e coloca a foto nos stories, coloca a foto no seu perfil. Gente, uma coisa que faz o seu Instagram bombar, tá? O que faz o seu Instagram bombar, te dá visualizações, as pessoas visualizarem o seu Instagram, você usar todas as ferramentas que o Instagram tem. Mas você tem que fazer isso. Então, vai começar a sua semana, já posta lá na segunda-feira. Olha, essa semana o bolo de doce de leite vai custar tanto. Posta a foto primeiro do bolo de doce de leite. No segundo dia, você corta o bolo doce de leite e posta a foto do bolo cortado. No terceiro dia, você come uma fatia e mostra para as pessoas e coloca lá, por apenas, prazo limitado, tempo limitado, promoção. O povo adora promoção. Você não vai diminuir o preço do seu produto. O isca, ele serve para que qualquer tipo de cliente conheça o seu produto. O isca serve para isso. Aí ele vai conhecer o seu produto. Ele não vai ser muito mais barato. Por exemplo, o que é o preço isca? Vamos dizer que você vende os seus bolos a 30. Tá? Estou colocando um valor fechado, 30. Você não vai colocar 25. Você vai colocar 28, porque você vai estar tirando uma porcentagem do seu lucro. Somente isso, gente, uma porcentagem do seu lucro. Então, você vende a 28. As pessoas vão te procurar para conhecer, principalmente quem não conhece vai conhecer. A pessoa vai pedir para incluir, você vai cobrar os opcionais. Isso não quer dizer que você vai atrair um público diferente do seu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que você atraia um público novo, para que as pessoas venham te conhecer por causa dessa promoção. Somente isso. Vamos voltar no menos é mais. Então, quando você for elaborar o seu cardápio, em vez de você colocar lá
Brigadeiro, brigadeiro branco, brigadeiro preto, brigadeiro belga, brigadeiro meio amargo, brigadeiro com morango, brigadeiro com coco, brigadeiro com noz. Olha só, brigadeiro isso. Aí você coloca leite ninho, aí você coloca nozes, aí você coloca pêssego, aí você coloca abacaxi, aí você coloca 4 leites, aí você coloca creme belga, aí você coloca compota de não sei das quantas. Não, gente. Não coloca tudo isso no seu cardápio. Enxuga o cardápio e bota preço nesse que você enxugou. Então, você escolhe 2, 3 tipos de massa. Você escolhe um recheio coringa, por exemplo, o brigadeiro e os opcionais extras para o brigadeiro. Então, você pode vender o bolo de brigadeiro, aí você tem o opcional de colocar nozes, você tem o opcional de colocar coco, você tem o opcional de colocar morango. Você tem o brigadeiro branco, aí você tem... Para que você vai ter brigadeiro branco, recheio 4 leites, leite ninho... Tá vendo? É tudo branco, gente. Tudo com sabores muito parecidos. Então, assim, enxuga isso. Enxuga isso. Quando você enxugar isso, você se limita aos opcionais. Quais são os opcionais que você oferece e quais o valor de cada opcional, tá? Tá muito na moda usar compota, geleia. Aí eu pergunto, o seu público-alvo tem poder aquisitivo para pagar uma compota, uma geleia? Por quê? Porque isso custa caro, gente. Você tem que... reduz, né? Que você pega assim, ó, um monte de fruta, bota na panela, ela reduz, fica um negócio desse tamanho. Então, isso tudo você tem que saber se o seu público-alvo tem esse poder aquisitivo. Bom, escolha produtos, né, recheios, massas de fácil preparação. Por quê? Tempo é dinheiro. Aí você escolhe aqueles recheios que são super elaborados, tem que fazer não sei o quê, depois tem que descansar, depois tem que isso, daí depois você junta aquilo. E aí, um recheio para você pôr num bolo que você levou 3 horas fazendo, gente. Eu e a Dani, a gente tem ensinado muito para vocês recheios de fácil preparação. Hoje, a era que a gente vive, tempo é dinheiro. Então, quanto mais elaborado for o trabalho, mais caro ele tem que custar. Quanto mais tempo você levar para fazer, mais você tem que cobrar. E muitas vezes, menos você vende, menos você ganha. Posso fazer algo que não está no meu menu? Pode. Um cliente liga e pede, mas eu queria um bolo de leite ninho. Você pode fazer? Posso. O bolo de leite ninho vai custar tanto mais. Tem um extra por isso. Por quê? Porque você vai ser obrigada a comprar um pote de leite ninho para fazer e muitas vezes você não vai usar o resto do pote. Então, você vai ter que cobrar por esse extra. Então, você pode sim fazer algo especial? Pode. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Hoje, eu estou fazendo 2 bolos de amostra, né, para a noiva, que me pediram sabores que não tem no meu menu. Ok, eu posso fazer. Eu cobro mais caro e elas aceitaram. Então, eu estou fazendo. Isso não quer dizer... A gente tem que ser flexível. Mas não está no menu não quer dizer que você não possa fazer. Você pode fazer sim, por um preço adicional. Se você vai num restaurante, gente, você senta no restaurante, lá tem um menu. Por exemplo, eles têm lá o combo. Você compra a carne com purê de batata e os vegetais. Aí você fala pro garçom, mas dá para incluir camarão? Dá. Eles incluem o camarão, custa tanto. Dá para ter extra vegetais? Dá, custa tanto. Então, se o restaurante cobra, você também. Não tem aquela coisa, o cliente vai reclamar? Então não faz. Sinto muito. Não faço, eu não tenho no meu menu. Ou você diz não, ou você fala, olha, eu posso fazer pelo preço extra. Bom,
Quando você definiu tudo isso daqui, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Por que você vai fazer a pesquisa de mercado? Você precisa saber o que os seus concorrentes ou companheiras de trabalho estão vendendo, como e quanto elas estão vendendo. Isso é muito normal, isso todo mundo faz. Você fazer isso porque você vai definir quais são os seus produtos, o preço mais ou menos da região. Você vai entender o seu mercado. Quando você descobrir isso daqui, que você fizer isso daqui, você vai escolher o seu diferencial. O que é que você vai se diferenciar dessas outras confeiteiras da sua região? Você também vai definir quais são os seus produtos sazonais, porque você precisa ter produtos sazonais. O que são produtos sazonais? São aqueles produtos que você vende em épocas diferentes, né? Ou produtos da época, as frutas da estação, ou as sobremesas de Natal. Então, isso são produtos sazonais. Quando você fizer essa pesquisa de mercado e que você tiver o seu diferencial, você vai escolher a sua especialidade, qual é o seu carro-chefe. Então, isso daqui é o carro-chefe, como as pessoas vão te identificar, né? Qual é o produto que vai te fazer ser conhecida e que as pessoas vão te buscar por esse produto. Muito bem. Em contrapartida, o carro-chefe e isca são coisas diferentes, tá? Normalmente o carro-chefe é o seu produto mais caro, tá? É o produto elitizado. E a isca é o produto mais barato, porque ele vai chamar o cliente para você, e por ele ser um produto barato, clientes novos vêm para poder conhecer o seu produto. Então, o que vai acontecer? A pessoa não conhece o seu produto, mas ela quer saber como é que é. Ela não vai gastar um dinheiro muito alto comprando um produto. Se você tem um produto isca, barato, dali ela já tem uma ideia quem você é, o que você faz, o sabor daquilo que você faz. Tá? Nós paramos nessa parte aqui da isca. E aí, o menos é mais. Quando você elaborar o seu cardápio, elabore cardápios enxutos, cardápios curtos. Você pode ter recheios coringas que você vai usar os opcionais, o extra. Então, você separa alguns recheios, não tenha uma variedade muito grande do mesmo recheio. Por exemplo, né, você tem o brigadeiro, aí você tem o brigadeiro belga, aí você tem o brigadeiro meio amargo, aí você tem o brigadeiro ao leite, aí você tem o brigadeiro de café, aí não tem necessidade disso, gente, você ter isso no seu menu. Você tem o brigadeiro. Porque senão, se você tiver tudo isso no seu cardápio, aí a pessoa vai pedir para você, por exemplo, eu não tenho brigadeiro amargo no meu cardápio, não tenho, mas eu tenho uma cliente que quase toda semana compra um bolo de brigadeiro meio amargo. O paladar dela não gosta, ela gosta de bolo de brigadeiro, mas ela não gosta de bolo de brigadeiro ao leite, ela gosta de brigadeiro meio amargo. Posso fazer? Pode. Vai ter custo para você adicional? Cobra. Isso não quer dizer que você não possa fazer. Você pode. Tem custo adicional? Cobra pelo custo adicional. Menos é mais. Eu já assisti várias palestras mas voltadas a restaurante, né? Aqui nos Estados Unidos, que eles, e inclusive tem até um programa, eu acho que é no Food Network, que eles chegam para poder fazer uma reformulação em restaurantes, principalmente restaurantes que estão há muito tempo no mercado, que estão já detonados, e aí eles chegam. Aí o que o chefe faz? A primeira coisa que ele faz, ele pega aquele menu enorme, gente, e menu enorme. Quando eu abri aqui a loja, eu cortei o meu menu pela metade. Aí eles pegam aquele menu enorme e falam, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Então,
e fica muito mais fácil para o seu cliente escolher. Porque quem define o cardápio é você e não o seu cliente. Você não fala para o seu cliente assim, o que você, né, o que você quer? Você fala assim, olha, o meu menu é esse. Aí ele vai olhar o seu menu. Aí você vê que ele está indeciso, você fala, não tem o que você gosta no menu? O que você gosta? Então, você gosta disso? Eu posso fazer um adicional. Eu posso fazer para você. Mas o que você vai vender é o menu que você preparou, o menu enxuto. Você coloca lá, se vocês entrarem no meu website, lá o yummycake.com, vocês vão abrir o meu menu e vocês vão ver lá os tamanhos dos bolos e vocês vão ver os recheios dos bolos que eu tenho. E aí embaixo tem os opcionais. Se quiser bombom, sonho de valsa custa tanto. Se quiser morango, custa tanto. São os opcionais. Aí você cobra extra. Muitos restaurantes reduziram o menu na pandemia. Porque, gente, menos é mais. Quanto mais enxuto o seu cardápio, menos material você precisa comprar. Quanto mais você fizer a sua receita de fácil preparação, de menos tempo, mais você economiza. Então, você tendo ingredientes coringas, recheios coringas, que você possa fazer as variações, você vai economizar em tempo e em dinheiro, tá? Bom, uma coisa muito, mas muito, 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 muito importante em tudo é a ficha técnica. Então, você vai elaborar o seu cardápio, gente. Cada bolo que você fizer que tiver um recheio é uma ficha técnica. Então, você vai fazer um bolo de brigadeiro, uma ficha técnica. Um bolo de brigadeiro com morango, outra ficha técnica. Um bolo de brigadeiro belga, outra ficha técnica. Você precisa disso. Sabe por quê? A ficha técnica, além de te ajudar na hora de comprar material, na hora de elaborar a elaboração do seu bolo, se te dá um piripaque e você precisa ir para o hospital, por exemplo, quando você tem a ficha técnica, qualquer pessoa pode fazer. Vai lá, tem lá como fazer, como rechear, como isso, como aquilo outro. Então, você não deixa de atender o seu cliente, porque você tem a ficha técnica e vem a irmã, a tia, a prima, a amiga, qualquer pessoa vem e faz para você, tá? Eu vou falar para vocês que com essa pandemia houve falta de ingrediente no mercado, principalmente ingredientes importados. Por quê? Porque os portos fecharam. Eu vou falar para vocês, a Nutella, nós ficamos aqui umas 3 semanas sem encontrar Nutella. A gente já estava puxando os cabelos, porque eu tenho bastante coisa de Nutella no meu cardápio. Bom, aí a gente achou, compramos um estoque, porque a gente ficou com medo de faltar. A segunda coisa que faltou foi o doce de leite da Nestlé. Porque o doce de leite da Nestlé que eu uso, ele era importado do México. E ele não veio para cá. Ele era do México e tinha do Chile, os dois. E com a pandemia, não veio. Faltou doce de leite no mercado. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o mesmo doce. Eu tive que fazer o meu doce de leite. Antigamente, quando eu vendia pouco bolo, eu fazia o doce de leite na panela de pressão. Quando a minha produção cresceu, eu passei a comprar o doce de leite Nestlé, que vem pronto, que para mim é o de melhor qualidade. Faltou no mercado. O que eu tive que fazer? Eu aprendi com a Dani, comprei aquela panela de pressão enorme, que dá para fazer 30 latas de leite condensado ali dentro, e passei a fazer o meu doce de leite novamente, porque não tem o doce de leite no mercado. Então, a gente tem que também se adaptar com a sazonalidade das coisas, né? Bom, já falei da ficha técnica e dos opcionais.
muito importante você ter os opcionais e você cobrar por esses opcionais. Quando você monta o seu menu, você trabalha com bolos artísticos. Veja bem, isso aqui é só a parte básica do seu menu, tá? Quando você vai colocar os opcionais, decoração é opcional, recheios extras. Gente, eu tenho uma cliente que às vezes ela liga, ela pede, ela fala, eu quero... Normalmente o meu bolo tem 2 recheios. Aí ela pede um bolo com 3 recheios e 2 coberturas. Olha só, ela quer 3 recheios diferentes, uma cobertura de um sabor em cima e uma cobertura de outro sabor no lado. Tem que cobrar extra, porque a pessoa quer comer tudo num bolo só. Pelo mesmo preço? Não dá, você tem que cobrar extra. Então, se você faz um bolo só espatulado, ele tem um preço. Se você faz com rosete, com florzinha, com isso é tempo que você vai despender para fazer o bolo. Tem extra. É disso que eu estou falando. Quando você monta o seu menu, você monta um menu básico com aquela decoração. Então, o meu menu básico, ele é um bolo com uma cobertura em cima somente, o acetato e uma fita. Tudo mudou de preço. Tudo. A caixa de ovo que a gente... Então, a gente tem que adaptar também isso. Quando você muda, né? Quando acontecem essas mudanças que a gente está passando, você precisa ver se o valor hoje que você está vendendo paga tudo que você está gastando. Tá? Porque, como a Daiane falou, ela pagava 18 e agora 25. Então, 18 para 25 são 7. Quase, deve ter dado uns 40% de aumento. Agora, vai você aumentar 40% no seu bolo? Vai aumentar. Você vê o que a cliente fala. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura e saber se aumentou o preço da barra de chocolate e vai subir muito o preço do seu bolo, tira esse produto do seu cardápio agora. Tira. A pessoa vai falar assim, mas eu queria o bolo com aquilo lá. Eu posso fazer, mas o bolo com aquilo lá custa tanto. Vocês estão entendendo como é que a gente faz com o sazonal? Cadê o sazonal aqui? Produto sazonal, nós estamos numa época onde a gente pode fazer isso. A gente tira aquilo que estava no cardápio e bota como sazonal, porque o sazonal você pode cobrar mais caro, ou você coloca como opcional, né, para o cliente que pedir. Mas tira do cardápio, se você não quiser mexer no preço do seu cardápio. Então, mais uma vez, quem define o cardápio é você e não o seu cliente. Quando o cliente vier te procurar, você tenha o cardápio. Tenha o seu cardápio base, tá? Que é o cardápio base, em exposição nas suas redes sociais. Coloca a foto do bolo, do seu bolo, isca. Coloca o preço desse bolo. Isso facilita para você e facilita para o seu cliente também. Não tenha medo de expor. Mas o concorrente vai ver e vai colocar mais barato. Problema dele. Quem vai deixar de ganhar dinheiro é ele. Você sabe quanto custa o seu bolo, não sabe? Então, não adianta você ter medo disso. A gente tem que parar com isso. Esse é o seu preço. A gente sempre vai encontrar pessoas que vão prostituir o mercado, porque a palavra é essa, prostituição. Prostituição do mercado é vender de uma maneira, eu não quero usar uma palavra muito pesada, mas vender de uma maneira irresponsável, vender de uma maneira errada, sei lá, alguma coisa assim. Sempre vai ter, desde que o mundo é mundo, existe a prostituição em qualquer ramo de comércio, tá?
Então não tenha medo do que os outros vão ver o seu preço, não tenha medo de pôr o seu preço nas suas redes sociais. É importante que você mostre o valor do seu produto. Tenha sempre o seu menu. Eu tenho o meu website, então eu não preciso expor, porque no meu website está exposto o meu menu. Deixa eu ver o que mais. Se o seu cliente quiser, posso fazer algo que não está no meu menu? Pode, cobrando extra. Então, aqui está o pilar para você montar um cardápio, certo? Quando você fizer a sua lição de casa, você vai lá, depois vai lá na live que ainda continua salva no meu IGTV, assiste a live de precificação para você saber, quando você fizer essa ficha técnica aqui, ó. Essa ficha técnica você só pode fazer depois que você fizer o seu cardápio. Quando você escolher o que você vai fazer. Quando você escolher o que você vai fazer, você faz a ficha técnica. Fazendo a ficha técnica, você sabe quais são os ingredientes que você vai usar, né? A quantidade que você vai usar. Aí você vai saber precificar o seu cardápio, que são duas coisas diferentes. Montar cardápio e precificar o seu cardápio. A gente começou a live de trás para frente, né? A gente começou precificando e agora a gente passou a ensinar como montar um cardápio.